Bem, era uma vez, lá pelos idos do terceiro século da nossa era, ali por volta do ano 300, lá no Oriente Médio, numa localidade chamada Pérsia, que hoje já não tem mais esse nome. Hoje nós conhecemos essa mesma localidade pelo nome de Irã. É onde hoje está estabelecido o país que nós conhecemos como Irã. Pois muito bem. Naquela região, naquela época, viveu um filósofo muito influente, muito importante, revolucionário até. Ele desenvolveu e implantou uma escola de pensamento onde ele apresentava um sistema binário de pensamento. Lógico que a escola de pensamento dele não se resumia a isso, tinha mais coisas, havia outros conceitos, mas hoje, para o que nós queremos desenvolver, para o assunto em questão, é o que basta, é o que nos importa hoje. Que na verdade, inclusive, era o cerne da filosofia dele, era o núcleo, era a base a partir da qual ele desenvolvia todo o restante do seu raciocínio. Nessa escola de pensamento, nessa escola filosófica, ele desenvolveu esse pensamento a partir do conceito de luz e trevas. Ponto. Era aí o início de tudo. Segundo ele, essa forma de pensar, essa forma de encarar o mundo, de enxergar as coisas, não deixava margem para outra possibilidade qualquer. Tudo partia do princípio de luz e trevas, bem e mal, céu e inferno, Deus e diabo. E ponto, não havia mais nada além disso. Esse filósofo chamava-se Maniqueu, que foi influente em relação à sociedade da sua época, e também acabou influenciando as sociedades posteriores, e foi tão influente a ponto de também influenciar as religiões, principalmente as religiões de cunho monoteísta. A cristã, inclusive, porque um dos pensadores mais importantes dentro do cristianismo, um dos maiores teólogos da história cristã, e considerado um dos pais da igreja, chamado de Santo Agostinho, na verdade, ele foi um daqueles que se deixou influenciar por essa escola de pensamento de Maniqueu. Daí que vem o nome, a denominação maniqueísmo. Ou seja, o maniqueísmo é um sistema de pensamento filosófico binário, onde só se consegue entender as coisas a partir dessa dicotomia de bem e mal, e nada mais além disso. E por que eu estou hoje falando sobre Maniqueu e o seu maniqueísmo? Porque, conforme eu já falei, esse tipo de pensamento, essa linha de pensamento, essa escola filosófica, ela foi muito influente, até hoje influencia muitas cabeças de muitas pessoas, e enfim, nós vemos a consequência disso hoje. Eu estou gravando este vídeo, este rápido depoimento, em dezembro de 2018, em pleno século XXI. E ainda hoje, nós vemos as consequências e os desdobramentos dessa escola de pensamento filosófica implantada, difundida por Maniqueu, o maniqueísmo. Não foi Maniqueu que colocou esse nome, o maniqueísmo foi um nome que naturalmente foi abraçado, foi usado por causa do seu precursor Maniqueu. E conforme eu falei, o maniqueísmo tem essa característica dicotômica, binarista, de dividir as coisas de maneiras que estejam ambas, cada uma em oposição à outra. E qual é a grande questão que eu quero levantar com esse tipo de abordagem? É que, segundo a escola de pensamento maniqueísta, que hoje ainda está presente, ainda hoje nós vemos essa escola ela sendo colocada em prática, mesmo em meio a tanta gente evoluída, esclarecida, a tantas cabeças pensantes. E qual é a consequência prática que nós vemos na implantação e na prática desse pensamento maniqueísta? É que nós temos hoje uma sociedade essencialmente maniqueísta.
Parece que as pessoas, de uma forma ou de outra, elas apresentam uma necessidade de, de elegerem inimigos. Mas, Rogério, onde você quer chegar com essa história de pensamento maniqueísta e eleger inimigos? É porque o maniqueísmo, ele dá suporte para esse tipo de pensamento e ele alimenta também esse tipo de postura, em que eu, como maniqueísta que sou, influenciado pelo maniqueísmo, eu só enxergo duas realidades distintas, o bem e o mal, e não existe nenhuma outra possibilidade, não existe nenhuma outra variação além dessa. E logicamente, como já é de costume, como você bem deve saber, em existindo o bem e o mal, de que lado que eu estou? É lógico, estou do lado do bem, porque eu sou do bem. Então, eu represento o bem. As minhas ideias são em prol do bem. E tudo aquilo que eu penso, falo, executo, projeto, é tudo em nome do bem. Porque eu só posso ser do bem, eu nunca vou me enxergar como sendo alguém a serviço do mal, mesmo que involuntariamente. Consequência disso é que, como eu sou do bem, por exclusão e automaticamente, você que me assiste, se você não faz parte do meu padrão, se você não está dentro do meu pacote religioso, ideológico, filosófico, moral e ético, se você não faz parte do meu pacote, se você não está inserido dentro da minha bolha, automaticamente, imagina, adivinha, você é do mal, porque você é oposição a mim. Agora você está começando a entender comigo, minha amiga, meu amigo, qual é a questão que eu quero levantar aqui hoje? Qual o perigo? Uma coisa que é um desdobramento de algo que vem muito lá de trás, que é o maniqueísmo, que ainda hoje está presente. E o maniqueísmo, ele não teve importância alguma para nós? Teve. Não vou negar que foi importante essa abordagem, mesmo que maniqueísta, mesmo que dicotômica e muito restrita e muito limitada. Por quê? Esse seria o ponto de partida, seria o princípio para desenvolver uma série de raciocínios e pensamentos para que nós, como sociedade, pudéssemos evoluir e caminhar, avançar e não ficarmos estáticos. Porque o que aconteceu, infelizmente, é que a sociedade ela ficou estática, paralisada, estagnada no pensamento maniqueísta. Aquilo que deveria ser uma ferramenta para que nos levasse, nos conduzisse a um rumo, a um objetivo, a um destino, numa escala evolutiva mesmo, sociologicamente falando, não, acabou sendo uma ferramenta final. Acabou sendo não apenas uma ferramenta para se chegar a um local, para se chegar a um lugar, a um objetivo, acabou se tornando um objetivo em si mesmo. Como se aquilo ali fosse a descoberta final e não houvesse mais como você evoluir e caminhar além daquele lugar para aonde se chegou. Então, o maniqueísmo hoje, esse mesmo maniqueísmo que deveria apontar para um lugar, acabou se tornando o destino, o próprio lugar. Deveria ser a ferramenta para que nós pudéssemos, com ela, desenvolver outras ferramentas, outros mecanismos e avançar no raciocínio, evoluirmos e ampliarmos nosso horizonte. Só que muita gente não consegue enxergar assim. Eu vou aqui traçar um panorama rapidamente para entendermos melhor o que acontece. Dentro da escola maniqueísta, que hoje influencia talvez a você e a mim também, a todos nós. Você tem de dois lados duas cores diferentes, o preto e o branco. E aí, você e eu, como maniqueístas que somos, nós vamos enxergar apenas o preto e o branco em oposição um ao outro. E nós não conseguimos, porque estamos enquadrados, estamos literalmente aprisionados pelo pensamento maniqueísta, não conseguimos enxergar e entender, observar que do preto ao branco ou do branco ao preto existe uma gradação cromática, existe uma escala de cores. É aquele famoso degradê, que você já ouviu falar, quando estamos nos referindo a cores. Existe um degradê. Você vai sair do branco
Só que entre o branco e o preto existe uma escala que o branco vai se acinzentando cada vez mais, se acinzentando, torna-se cinza, adquire diversos tons de cinza até ficar preto. E o caminho inverso, o caminho contrário, também acontece da mesma maneira. Então, você não precisa simplesmente saltar do branco para o preto, do preto para o branco, ignorando tudo aquilo que existe no meio do caminho. Toda aquela gradação cromática, aquele degradê, aquela escala de cores, conforme eu já falei. E aí, como isso acontece? Vou dar aqui um exemplo. Digamos que a sociedade hoje evoluída, muita gente é assim, olha apenas, em se tratando agora de identidade de gênero, não estou falando de ideologia de gênero, atenção, tem muita diferença, como diriam nossos avós, não se deixe engravidar pelos ouvidos. Ideologia de gênero é uma coisa que eu não vou aqui abordar em detalhes, porque o vídeo vai ficar muito longo e eu fugiria do foco. Mas ideologia de gênero é um mito criado para se falar a respeito de uma realidade e distorcer a realidade para poder maquiar uma coisa. Eu não vou entrar em detalhe agora, mas enfim, com relação à identidade de gênero. A sociedade maniqueísta, em sua maioria, não consegue entender que, em se tratando de identidade de gênero, de diversidade sexual, pode haver mais do que apenas duas opções, mais do que apenas duas orientações, porque o maniqueísmo faz entender e acreditar que só existe preto e branco, e não existe uma escala de cores, tons de cinza. Isso falando de identidade de gênero, de orientação sexual. E quando falamos também no aspecto moral, no aspecto ideológico, no aspecto político, onde muita gente muito limitada só consegue enxergar tudo de forma polarizada, é direita, esquerda, direita, um briga contra o outro, e se você não é direita, você é esquerda e vice-versa, e não consegue conceber sequer a possibilidade de alguém não ser de direita nem de esquerda e abraçar ideais tanto de um quanto de outro, pegando aquilo que mais se adequa ao seu pensamento. Então, a polarização ideológica, tudo isso aí é fruto, desdobramento desse pensamento maniqueísta, que até hoje nos influencia fortemente. E existe problema no maniqueísmo? Sim, não é à toa que estou falando sobre isso. Na prática, o que nós vemos colocando o maniqueísmo como uma bandeira, sem perceber até, sem entender, sem sequer fazer ideia de que somos maniqueístas. O maniqueísmo, ele empobrece e emburrece o pensamento e o diálogo. O maniqueísmo, ele trava e aprisiona mentes. Mentes que são brilhantes em diversos aspectos. Quando chega em certas questões, por causa do maniqueísmo, essas mentes elas começam a se apequenar. A verdade é essa. Aí só vê preto e branco, só vê direita e esquerda, só vê duas possibilidades. E o que acontece com isso também é que, em se deixando levar pelo maniqueísmo, em se contaminando pelo maniqueísmo, você e eu não conseguimos absorver tudo aquilo que nós temos à nossa volta como aprendizado, como ferramentas para até melhorarmos como seres humanos, como sociedade. Porque ficamos naquela visão dicotômica, presos, aprisionados, encarcerados. E vou mais além. Além disso tudo que eu falei, o maniqueísmo também tem servido como arma e tem nos afastado, tem nos tornado muitas vezes opositores de quem é amigo. Inimigos de quem é amigo, opositores de quem não é adversário. É uma confusão só. Pessoas que se enxergam como inimigas mesmo. Se somos uma sociedade que temos por objetivo o bem comum, o bem-estar social comum, se todo mundo diz que esse é o seu objetivo, por que então essa divisão? Por causa do maniqueísmo, onde não conseguimos enxergar toda a variação cromática, toda a gradação de cores,
não conseguimos enxergar todo um espectro de possibilidades que só serviriam, caso nós tivéssemos essa visão ampliada, esse espectro variado de opções, serviriam apenas, olha, apenas para que nós evoluíssemos como sociedade, como humanidade, inclusive. Então fica aqui o meu alerta para você que tem sido maniqueísta e não percebe. A questão é a seguinte também, pessoal. Vou tomar um chá para poder relaxar. A questão é a seguinte também, é que quem é maniqueísta, não vai perceber que é e muitas vezes nem sabe do que se trata, não tem a mínima noção desse conceito de maniqueísmo. E o maniqueísmo, aliás, é importante eu falar sobre isso também. O maniqueísmo é uma ferramenta de manipulação. Muitas lideranças, muitas mesmo, conhecem, sabem a respeito desse conceito filosófico. Alguns sabem por academia, porque estudaram, foram orientados, outros porque são sagazes, astutos e perceberam na prática que existe toda essa jogada aí e usam o maniqueísmo para manipular as massas. Como assim? Eu vou esclarecer para você. Digamos que apareça, apenas vamos supor que apareça de repente aí uma liderança, seja religiosa ou política, que diga para você que ele é do bem, só ele é do bem, ele é o arauto do bem, representante do bem, o enviado para trazer o bem e beneficiar a todo mundo. E ele está fazendo oposição a um mal declarado. Fora dele não há opção, ele ou ela é a única opção. É o bem em pessoa ou a representação do bem. E se você não abraçar as suas ideias, se você não compartilhar dos seus ideais, você não é do bem. E você que segue os ideais de tal pessoa, que segue a sua ideologia, e não é problema você abraçar ideias de uma pessoa, seja qual for. O problema é quando você compra o pacote fechado. Quando você fecha com a pessoa de forma incondicional e ali você vendeu a sua alma, infelizmente. Você abriu mão da sua liberdade individual, pessoal de pensamento, de raciocínio, de análise. E aí você abraça todo o conjunto, você compra o pacote e aí pronto. Você se deixou vender, você se vendeu, melhor dizendo, e aí você abraça aquela ideia, está feito o estrago. E aí você entende, você acredita mesmo que todo aquele que não segue o mesmo pacote ideológico, filosófico, religioso e moral que você segue, automaticamente, segundo o pensamento maniqueísta que você acaba abraçando, automaticamente aquela pessoa é oposição a você, é algo pessoal e ela já passa a ser vista como alguém do mal. E se não é alguém do mal, essencialmente falando, se você não for tão radical assim, você vai pelo menos pensar que aquela pessoa está a serviço do mal, até de uma forma involuntária ou de forma inocente, mas está a serviço do mal. Porque tudo aquilo que está do lado de cada faixa, onde você se encontra, é o bem. Do lado de lá da faixa é o mal. Esse é o maniqueísmo que tem contaminado a todos nós. Você entendeu? Mantenha-se livre. Conserve-se em liberdade para você considerar todo o espectro de variações que existem no nosso universo, no nosso planeta, na nossa sociedade, na sua vizinhança, na sua família, nos seus relacionamentos. Não viva engessado, preso a apenas um ideal ou um conjunto ou um pacote. Você, aliás, é muito mais do que isso. Nem você mesmo, como indivíduo, cabe num pacotinho só. Você, sozinho ou sozinha, por mais limitado que você se enxergue, ou seja, ou pareça, nem você sozinho ou sozinha cabe dentro de um pacotinho. Imagine, então, toda uma variedade de opções e de situações que envolvem nossa existência. Tá falado? Eu espero ter sido compreendido com tudo que foi dito aqui, foi abordado.
O vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu imaginava, mas eu precisava aqui entrar nesses pequenos detalhes, mesmo que de forma sucinta. Eu recomendo a você que faça uma pesquisa sobre o que foi falado aqui, sobre esses conceitos, sobre a origem do conceito. Não se prenda simplesmente ao que eu estou falando, senão você também seria maniqueísta, abraçando tudo que eu falo como o certo e o oposto a mim como o errado. E seria uma contradição, não é mesmo? Eu fico por aqui. Agradeço muito a você por me assistir até o final. Espero ter contribuído de alguma forma. Eu sou o Rogério Lázaro, este é o canal Mais Que Palavras. Paz para todos.